Olá, irmãos, tudo bom? A paz do Senhor Jesus. Irmãos, estou gravando 2 vídeos num dia só, aproveitando o tempo que eu tenho. Então, eu vim falar hoje a respeito de profecias de longo prazo e a volta do Senhor Jesus. Irmãos, esse assunto é muito importante, é muito simples na realidade, acho que eu vou falar rapidinho se der. Que é o seguinte, nós estamos esperando Jesus voltar. Eu, você, todos nós aqui do canal e muitos cristãos ao redor do mundo. A gente sabe que Jesus está muito próximo e que ele pode chegar a qualquer momento. Essa é a mensagem que ele tem passado para todos nós, né? Muitos vídeos no YouTube, muitas profecias, muitas pessoas sonhando que Jesus está às portas e a mensagem é sempre a mesma. Pode ser a qualquer momento. Então, a cada dia que passa, a gente sente mais a urgência, a gente sente que alguma coisa está acontecendo e que Jesus vai chegar a qualquer instante. Tá certo, irmãos? Então, a gente fica em alerta, a gente fica esperando porque nosso noivo está chegando, nós estamos ansiosos, quer a gente esteja ansioso ou não, a gente sabe que ele está chegando. Já faz alguns anos que o Senhor tem me falado que ele está chegando. Claro que o tempo para Deus é relativo, né? Então, demora um pouquinho, né? Mesmo quando já está faltando poucos segundos, demora um pouquinho, mas ainda assim é muito próximo, né? Pensa que nós estamos aguardando isso há mais de 2000 anos e agora está faltando poucos segundos. Então, alguns meses, um ano ou outro, é pouco tempo. Mas, irmãos, eu lembro que há uns anos atrás, quando logo no início do meu canal, quando comecei a colocar os vídeos falando a respeito da vinda de Jesus, etc., eu tava muito empolgada com esse assunto, muito ansiosa, muito cheia de energia, de esperança. Eu lembro que eu acordava todos os dias e eu olhava pro céu assim, e eu ficava às vezes um tempão, às vezes uma meia hora eu ficava lá olhando pro céu, sabe, assim, numa esperança, né, de ver o Senhor voltando, né. Isso é muito lindo, irmãos, é muito gostoso quando a gente tem essa esperança e quando a gente sente paz em relação a isso, né. Eu até falei pra vocês em outro vídeo a respeito da gente ter alegria na vinda do Senhor, né? É uma coisa que a gente realmente espera, porque somos noivos, estamos apaixonados e a gente está ansioso por isso. Só que, irmãos, com o passar do tempo, eu fui ficando um pouquinho desanimada. Por quê? Por causa das promessas e das profecias. Eu não tô falando das profecias bíblicas nem nada disso, eu tô falando das profecias pessoais. Porque o que acontece? O Senhor tá sempre passando promessas e profecias para nós a respeito do nosso futuro. Vocês sabem disso, né? Então Deus falou para mim que eu ia ter mais uma filha. E aconteceu, passou um tempo, eu engravidei e eu tive a minha filha mais nova, a Lili. E várias outras coisas Deus começou a falar, não só comigo, mas com outros irmãos. Então, o Espírito Santo está sempre nos passando mensagens a respeito do nosso futuro, de coisas que vão acontecer conosco, aqui no mundo, aqui na Terra. E isso começou a me deixar desanimada, irmãos. Por quê? Porque quando o Senhor falava de algo que ia acontecer, eu pensava assim, bom, essa coisa precisa acontecer. E aí depois, Jesus vai voltar, certo? Então eu ficava aguardando aquela profecia se cumprir para depois eu voltar a ficar com esperança de que Jesus ia voltar. Eu até parava assim de olhar para o céu. Eu até parava de olhar para o céu porque eu pensava assim, não vai ser agora, porque ele disse que tal coisa vai acontecer primeiro, ok? Então eu ficava desanimada com esse assunto, sabe? E com o passar dos anos, nunca chegava o dia que eu dizia assim, agora tá tudo ok, agora já tudo se cumpriu, não tem mais nada para se cumprir na minha vida ou na vida dos irmãos. E Jesus vai voltar. Não acontecia isso. Então, até tava na igreja um dia e tem uma irmã que ela tem um filhinho pequenininho, de uns 2 aninhos, e ela tava contando o testemunho dela, falando que ela tinha problemas para engravidar e que Deus curou ela. Eu não cheguei a conhecê-la nessa época, né? Eu entrei na igreja depois. E Deus curou ela e ela conseguiu engravidar, ela teve um filho e ela tava muito feliz e Deus falou para ela que aquele menino seria
um grande profeta, que ele seria como um Elias e que ele ia fazer grandes coisas. E ela tava toda empolgada. E eu fiquei pensando assim, Deus, para esse menino se tornar um grande profeta vai ser daqui uns 20 anos, né? O menino tem 2 anos agora, né? No mínimo, né? Então, assim, tem tempo pela frente. E aí, Deus, o Senhor não vai voltar, não? E a gente acaba, às vezes, até argumentando, fala assim, não, deve ter sido uma falsa profecia, né? Não deve ser verdadeiro. Acho que não é isso. Então a gente fica tentando encontrar explicações para essas coisas, né? E a gente não encontra, porque é Deus falando de fato, né? Quando ele fala com os outros, ainda é mais fácil a gente tentar encontrar uma explicação. Mas quando ele fala conosco, a gente fica meio sem entender. Então, assim, isso foi me afetando com o passar do tempo. E eu fui começando a ficar desanimada com a volta de Jesus, porque eu comecei a pensar, acho que não é para agora, né? Porque sempre que uma coisa se cumpre, outra aparece. E eu comecei a seguir minha vida e comecei a não me importar mais tanto assim. Eu sabia que o arrebatamento ia acontecer em breve, mas só que não breve, tipo hoje, agora, né? Porque o que o Senhor tem falado para nós, irmãos, é que ele pode acontecer a qualquer instante mesmo, literalmente. Eu tô falando aqui com vocês, pode ser que seja agora enquanto eu estou falando. Pode ser daqui a 5 minutos, pode ser mês que vem. Então, assim, a mensagem é que a noiva tem que estar sempre pronta. Vocês lembram do vídeo anterior que eu coloquei sobre o arrebatamento? Né, da noiva se preparar? Então a noiva tem que estar sempre pronta, porque o seu noivo pode chegar a qualquer instante, literalmente. Então, irmãos, não tem nada que impede que seja exatamente agora. Mas a pergunta que não quer calar é: como é que a gente explica essas profecias e essas promessas a longo prazo? Talvez você já saiba a resposta, né? Mas eu não sabia. Então eu comecei a questionar para Deus sobre isso. Eu comecei a perguntar para ele qual era a explicação, né? E na hora, irmãos, veio para mim uma passagem bíblica que eu vou ler para vocês, que ela explica tudo. Que é, irmãos, 1 Coríntios 13, 8, que fala: o amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência ou conhecimento, desaparecerá, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é parte será aniquilado. Então, irmãos, eu lembro que eu estava perguntando para Deus quando me veio na cabeça essa passagem, na hora. Então, o que ele está dizendo? Que tudo que a gente tem nesse mundo é passageiro. As profecias, o conhecimento, as línguas, a ciência, tudo que nós temos nesse mundo é em parte. É uma coisa, vamos falar assim, que é provisória. Mas quando vier o que é perfeito, nada disso daqui mais importa. Será aniquilado, ou será até mesmo anulado. Então, assim, o Espírito Santo ele vai continuar profetizando sobre a sua vida, sobre o seu futuro, como se o mundo fosse continuar, né? Como normal, vai continuar acontecendo as profecias, as promessas. Se você pedir para Deus, para você conhecer alguém para se casar, talvez o Senhor prometa para você um esposo, uma esposa, uma faculdade, um chamado, até mesmo um filho, tudo vai continuar acontecendo, irmãos. Mas quando Jesus vier, ele vai interromper tudo isso, porque é uma coisa que vai acontecer de improviso, vai acontecer sem aviso, é uma coisa que vai surpreender. E quando ele vier, irmãos, a vinda dele é perfeita, tudo é perfeito. Então tudo que tem em parte será aniquilado. Ou seja, mesmo que você receba uma profecia, né, uma promessa de alguma coisa para o futuro, isso não impede do Senhor Jesus chegar a qualquer instante, você entendeu? A única coisa que não pode ser anulado ou aniquilado são as profecias bíblicas a respeito do plano de Deus de salvação. Mas as profecias particulares, aquelas pessoais que o Senhor passa para nós, essas coisas, irmãos, vão acontecer enquanto o Senhor não vier, né? Então aquilo que ele te prometeu vai acontecer enquanto ele não vier, a não ser que ele tenha prometido para você a salvação de alguém antes da vinda dele, alguém que ele tem planos de salvar, que aí é diferente, tá, irmãos? Porque o plano da salvação é o mais importante de tudo.
e é para isso que o Senhor veio. Mas coisas pessoais, coisas particulares do dia a dia, o que adianta também você, por exemplo, o Senhor te chamou para ser um grande profeta, para ser um pregador das nações, etc. Depois que o Senhor vier, isso não importa mais, certo? Porque já acabou. Então, irmãos, essa palavra foi muito importante para mim, porque preencheu uma lacuna, uma dúvida que eu tinha, essa questão, que estava me atrapalhando de me preparar para a vinda do Senhor, vocês estão entendendo? Falta de entendimento na realidade, né? Eu tive um sonho recentemente a respeito do arrebatamento. Foi um pouco depois não lembro se foi um pouco depois, um pouco antes do vídeo anterior que eu coloquei sobre arrebatamento. Eu falei que eu ia falar rapidinho, né? Mas eu nunca falo rapidinho, eu sempre lembro de mais coisas e continuo falando. Esse sonho foi o seguinte: eu sonhei que eu estava num aeroporto, junto com um irmão meu, um irmão da igreja, e nós íamos para o mesmo destino, só que nós íamos pegar aviões diferentes. E aí, irmãos, eu lembro que logo que eu entrei no aeroporto, ali já tinha... Todo mundo falava um outro idioma, é como se já fosse um outro país, né? E o outro idioma era inglês, no caso. Eu falo inglês bem pouquinho, assim, o mínimo necessário. E até consigo me virar, mas é bastante difícil, bastante trabalhoso. Então, só de eu entrar ali já tinha aquele outro ambiente com pessoas falando outro idioma e já era bem complicado. E eu lembro que eu estava com meu irmão da igreja, só que assim, os nossos voos, eles eram de horários diferentes. O meu voo era uma meia hora mais cedo que o voo do meu irmão. E como eu tinha dificuldade de entender o idioma, de conseguir entender para onde que eu tinha que ir, eu peguei e comecei a segui-lo. Porque eu pensei assim, se ele sabe para onde ele tá indo, né? Porque ele falava melhor que eu. Então eu falei, vou seguir ele, porque ele sabe mais ou menos onde fica e com certeza os locais de embarque geralmente são próximos uns dos outros. Então se eu seguir ele, lá na frente eu me viro, né? E eu fui seguindo esse meu irmão. Só que o que acontecia? Como o horário dele era mais tarde do que o meu, ele não estava com pressa, certo? Porque o horário era mais tarde. E eu nem percebi isso, que ele estava indo sem muito desespero, assim, lentamente ele estava indo pro local. Até que quando eu cheguei perto dos locais de embarque, que eu olhei pro meu relógio, que eu tinha um relógio de pulso, eu olhei, engraçado que eu nem uso relógio de pulso, mas nos sonhos geralmente eu tenho um relógio de pulso. Quando eu olhei pro meu relógio de pulso, estava no horário certinho do avião. E me bateu aquele pânico. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu fui fazer? Daí eu peguei e me joguei assim no primeiro guichê que eu achei. Eu não sabia nem se era o certo, mas não dava tempo de eu tentar encontrar o outro. Eu pensei, é melhor eu tentar o primeiro que eu vier, né? E ali no guichê eu vi que eu ia ter que... Tinha um rapaz, né? Nessa hora eu já nem lembro mais do meu irmão, acho que ele ficou pra trás. E tinha um rapaz no guichê e eu ia ter que chegar e explicar toda a situação pra ele em inglês, tentar me virar em inglês. Eu sabia que isso ia demorar e eu tava muito desesperada. Aí uma hora eu olhei no relógio e eu vi que tinha passado 2 minutos do horário. Só que todos os aviões do aeroporto estavam atrasados. É interessante porque muitas pessoas têm falado em sonhos, revelações, que o arrebatamento está atrasado, né? Que Deus está postergando esse momento para que o máximo de pessoas possam ser salvas. Então, os aviões estavam atrasados e aí eu pensei, talvez dê tempo, mas eu precisava dar sorte daquele guichê ser o certo, né? Porque se não fosse até eu encontrar o certo, talvez não desse tempo. E aí, irmãos, o sonho acabou e eu fiquei um pouco... Na hora eu fiquei um pouco preocupada, né, com esse sonho, porque eu sei que sempre que fala de aeroporto, avião, tem a ver com arrebatamento. Os meus sonhos sempre assim. E aí eu conversei com a minha mãe e falei, mãe, eu tive esse sonho, eu tô preocupada. Ela falou assim, eu não vejo motivo pra você se preocupar. A única coisa é que você tem que tomar cuidado pra você não seguir o ritmo dos outros. Né? Porque tem muitas pessoas que estão vivendo como se o arrebatamento não fosse acontecer agora. Eles estão vivendo uma outra realidade, né? O embarque deles é para outro horário. Então você tem que se focar e não deixar de crer que o arrebatamento vai acontecer agora, né? Então a gente às vezes entra no ritmo dos outros. E esse meu irmão especificamente, ele é uma pessoa muito de Deus, irmãos. Uma pessoa muito cheia de Espírito Santo, uma pessoa muito espiritual.
mas ele tá vivendo muitas promessas a longo prazo, que eu falei pra vocês. Então, Deus falou pra ele que ele seria, que ele iria pelas nações, que ele ia se tornar um grande apóstolo, e ele tá se preparando pra isso e vivendo esse momento, né, com Deus, mas ele não tem muito entendimento de que o arrebatamento pode acontecer neste instante. Não que seja errado a gente buscar e viver promessas a longo prazo, mas a gente também tem que estar preparado para caso aconteça agora, entendeu? Então, o momento dele de embarque é diferente do meu. E eu tava indo muito na dele, assim, sabe? A gente acaba se influenciando muito pelo contexto que a gente vive, pelos outros irmãos. Às vezes a gente sente até constrangimento de dizer, ai, que eu acredito que o arrebatamento pode acontecer hoje. Você fica constrangido, como se isso fosse algum tipo de palavrão, né? Mas não é isso que Deus está nos mostrando, né? Que vai demorar. O que Deus está mostrando é que pode acontecer hoje. Então, a gente tem que parar de viver em função dos outros e tem que focar no que Deus está mostrando para nós. Ele está dizendo que vai acontecer hoje, é porque pode acontecer hoje. Isso é bíblico, tá, irmãos? Isso não é nenhum absurdo. Isso é o que a Bíblia fala. Então, o pior que pode acontecer é não ser hoje, ser amanhã, e você vai sair no lucro. Então, quanto mais preparado você tiver, melhor. Se acontecer hoje, glória a Deus. Se acontecer amanhã, glória a Deus. É muito melhor assim do que o inverso. Então, irmãos, acho que essas duas palavras que Deus me deu, tanto em relação às profecias, né, de longo prazo, quanto em relação a não se influenciar pelos outros, deu um up assim em mim, né? Voltou aquela coisa de esperar o arrebatamento, que eu tava um pouco desanimada. Então, assim, eu voltei a ter empolgação de esperar o Senhor voltar. Pode ser que não aconteça agora? Pode ser que não aconteça agora, mas pode ser que aconteça. E aí, e se acontecer? Né? Então, é muito bom a gente estar alegre, esperando o Senhor, feliz e empolgado com a vinda do Senhor, por que não, né? Então, irmãos, é isso. Espero que essa palavra ajude vocês. Não se distraia, esteja focado e também não fica desesperado. Não é para desespero, sabe? É pra gente realmente crer. É uma questão de acreditar, né? Se a gente não crê, as coisas são para os que creem. Se você não acredita, então aí fica difícil. Então, é isso. Vamos esperar o Senhor voltar. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus.